Fazer atividades na igreja ajuda muito a gente a trabalhar essa questão do falar, né? A minha experiência como tia da EBI, dar aula para criança, isso ajudou muito hoje na minha didática, porque eu tinha que programar a minha aula tanto para os pequenos, de 4 a 5 anos, quanto os maiores, de 7 a 8. E aí, mais tarde, eu fui trabalhar com os adolescentes, que é uma linguagem totalmente diferente, então eu tive que me adaptar. Hoje, a nossa realidade, a gente tem que fazer uma adaptação. Por quê? Jennifer e eu trabalhamos com profissionais da área da saúde que estão em desenvolvimento, porque são aqueles que saíram da faculdade ou estão estagiando, então estão numa fase. E aqueles que já são profissionais da saúde, já trabalham na área, porém ainda querem perder o medo, pegar a prática ou aprender uma técnica nova. Ou seja, estão em fases diferentes. E o fato da gente ter trabalhado muito tempo com isso na igreja ajudou bastante nessa questão da didática. Hoje eu consigo me apresentar um pouco melhor, não que eu não tenha travas, tenho travas, mas é um pouco melhor porque a igreja ajudou muito nessa experiência. É uma desenvoltura que a gente acaba tendo uma desenvoltura melhor, como, por exemplo, lá no consultório, eu atendo mulheres, homens, e muitos deles que já tiveram algum tipo de contato com outros profissionais, outros que têm dificuldade de fala, e a gente tem que introduzir uma conversa dentro da área, dentro daquilo que ele precisa, né? Em relação ao emagrecimento, às vezes, e na verdade é o foco do meu trabalho, que é o comportamental, então acaba sendo uma conversa mais vasta de emocional, né, as questões que eles têm dificuldade de emagrecimento por conta do emocional, do dia a dia, das coisas que impactam emocionalmente. Então a gente acaba tendo uma conversa, uma forma, uma direção para conversar melhor com esse tipo de paciente. Não só também adultos, mas adolescentes também, que eu também atendo adolescentes dentro da fase comportamental, meninos que têm dificuldade de emagrecer por conta de questões pessoais, questões de casa. Então, deixa de ser propriamente um atendimento, basicamente a dieta pronta, para ser uma conversa e uma troca, e aí a gente consegue ter um resultado melhor. Né? A questão da dieta pronta, você pega numa ferida. Né? Por quê? Muitas vezes o que acontece é a gente ir ao profissional de nutrição e falou, ele pergunta assim, tá, o que você quer? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa. Aí vai lá, te pesa e te Robótica, mede, né? vai lá no computador e sai uma dieta pronta e acabou. Acaba sendo uma coisa muito já copia e cola, né, geralmente. E dentro da área da nutrição, quando eu atendo, né, o comportamental, eu gosto de saber da rotina, eu gosto de saber dos impactos da vida da pessoa dentro daquilo que ela come. E ela falando para mim, eu tenho dificuldade de comer de manhã, porque de repente a gente não tem, nunca tivemos a questão de sentar na mesa com a nossa família para comer, então isso gera uma dificuldade de eu comer, e isso a gente já vê estratégias para que ela consiga fazer aquela refeição ou priorizar as refeições, porque é isso que, no geral, no final, impacta no resultado que a gente quer, o emagrecimento e a reeducação alimentar. A pessoa ter a autonomia de comer, ver que aquilo é importante para ela, deixar um pouco de lado as questões emocionais, né, ou melhor, tratar as questões emocionais dentro da alimentação, que é super possível. E isso traz para a gente um resultado muito, muito melhor. Doutora Ju, e aquelas pessoas que têm uma dificuldade, uma seletividade alimentar, por exemplo, eu só gosto de comer isso, aquilo, outro. Eu não quero introduzir legumes, eu não gosto de fruta. Como você trata com esse paciente? Então, esse tipo de pessoas, né, geralmente tem totalmente também um resultado da infância. Né? Para a gente não ter um terrorismo alimentar, o que geralmente eu faço? O que a pessoa aceita? Eu aceito batata, eu aceito cenoura, eu aceito arroz integral, eu aceito arroz comum, mas não sou muito fã integral, eu aceito macarrão, beleza. A gente trata, dentro daquilo que eles conseguem fazer, a gente introduz de pouco a pouco aquilo que eles não têm tanta facilidade. Por exemplo, eu não gosto de arroz integral, eu gosto de arroz comum. Mas o que a gente pode fazer para brilhantar esse arroz comum?
gente pode colocar um brócolis, a gente pode colocar uma cenoura ralada, a gente pode colocar ali dentro do frango refogado alguns legumes que eles não têm muito contato. E aí a gente começa a abrilhantar a dieta dessa pessoa e ela começa a ter acesso a alimentos que ela não tinha antes. Então já começa a ter na sua rotina contato com alimentos que ela precisa. E aí deixa de ser aquela alimentação infantil para ter acesso a alimentos que elas precisam, que vai dar o resultado que a gente quer, né, dentro da alimentação saudável. Então, é muito importante quando a pessoa ela começa a se amar, né? Várias vezes, conversando com a Gi, a gente tem pacientes que querem emagrecer, mas elas não têm força de vontade. E aí eu olho para ela, eu lembro dos projetos que ela faz com relação à autoestima, ao amor próprio, a mulher se olhar no espelho. Porque se cuidar, para a pessoa vir a ter a doutora Jennifer, ou vir a mim, para tratar um lipedema, para emagrecer, para fazer uma harmonização, para fazer uma toxina, para deixar o rosto dela mais bonito. Ali, muitas vezes, ela está fazendo algo para maquiar uma dor, ou ela não faz porque ela não se sente merecedora. Né? Você falou sobre a pessoa sentar para comer. Quantas mulheres são acostumadas a cuidar dos filhos e comem em pé? Comem comida só porque tem que comer, mas às vezes nem come também, deixa de se priorizar, né? E aí entra uma questão do autocuidado. A mulher hoje, quando chega no nosso consultório, ou até lá na ESI também para cuidar da beleza, são multifacetas, são várias coisas, né? E muitas delas já mães trabalham com rotina pesada e chegam sem se priorizar. Às vezes falam, poxa, hoje eu nem almocei porque eu tinha que pegar um filho, ou eu tinha que entregar um trabalho, eu tinha que entregar um projeto, ou não deu tempo porque, enfim, N coisas. E aí isso impacta diretamente na saúde e a questão do autoestima. Porque ela deixa de se olhar no espelho, porque não dá tempo de se arrumar, não dá tempo de investir nela mesma em relação à alimentação, porque tem que, de repente, os compromissos financeiros com os filhos não deixam elas ter um tempo da academia, de ver a alimentação. Então, sempre em segundo e terceiro plano. Eu vivi uma fase bem assim. Estava trabalhando muito, me cuidando pouco e pouco da familiar. E assim, eu tive que... teve uma hora que isso foi prejudicial para mim. Já não estava aguentando mais aquela rotina tão pesada. Eu precisei respirar, porque aquela garra, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que focar, eu preciso alavancar minha carreira profissional. Então a mulher tem muito disso. Aí é a carreira profissional, a vida em casa, né? A relação, né, pessoal e a relação também, quem é casado, né, com o seu esposo, né, o seu matrimônio. Então isso tudo sobrecarrega a mulher e ela acaba deixando de se olhar. Muitas das vezes eu estava muito cansada e, assim, para poder trabalhar, eu fazia o que estava, né? Muitas das vezes ia com o cabelo sujo, prendia. Então isso acaba mexendo na autoestima. E você comendo mal, porque você come o que tem ali à mão e muitas das vezes é fast food. Eu passei uma fase assim na minha vida. E você acaba engordando e acaba não se gostando do que está vendo. Então, assim, quando você começa a se olhar no espelho e ver que você não está se reconhecendo mais, que você não é aquela mulher que você se via antes, você tem que parar e pensar, peraí, eu tenho que organizar a minha vida pessoal. Eu tenho que organizar primeiro o meu tempo, eu tenho que arrumar um tempo para mim, eu tenho que arrumar um tempo para o meu trabalho, eu tenho que arrumar um tempo para minha família e também tenho que arrumar um tempo para mim. Eu tenho que me priorizar. E eu tenho que me amar o que eu olho no espelho. Então, assim, foi um tempo que eu precisei, né? Porque a gente fica muito estressada, né? Com muitas obrigações, fica muito estressada. Então, eu precisei respirar, colocar, não, tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo, e começou a organização. Legal. E aí a gente começou a fazer algumas coisas e mudar a minha rotina. Aí onde eu conseguia colocar uma roupa que eu quero, porque eu fiz minha organização do meu tempo, comecei a emagrecer, porque eu parei de comer fast food, falei assim, fiz uma dieta, né, menos calórica, então eu comecei a me cuidar, a me olhar, para não chegar no extremo onde eu tinha que gastar muito dinheiro
para recuperar tudo aquilo. Entende? Então, assim, se você dá uma olhada, você está vendo logo no início que está indo por um caminho que não está se gostando, não está se amando, é o momento de você parar. Não de deixar aquilo dali virar uma bola de neve. Mas tem umas que já estão na bola de neve. Né? A gente, quando a gente relata esses, traz para mesa esses assuntos, a gente vê que todas nós mulheres, a gente tem um assunto em comum, né? Que é sobrecarga. Nós nos sentimos sobrecarregadas. Então, a gente vai começando a sentir que a gente está cansada, a gente, como você falou, a gente come em pé, a gente vai para o trabalho, a gente sai chorando, e às vezes a gente deixar de fazer as coisas, quando a gente se punisse, eu não consegui, né? Aí, conforme você vai indo na sua vida, você vai falando assim, não, tudo bem se eu não conseguir isso agora também, mas eu vou fazer o que está ao meu alcance agora. Eu acho que é tudo um degrau, né, para nós mulheres. A gente passa essas situações. Então, antes da gente começar a trabalhar com as mulheres, a gente precisa se identificar com elas. Então, você sabe o que é que uma mulher que senta aqui, que está correndo atrás de um sonho, que ela quer mudar de vida. Você já esteve sentada no lugar delas. Então, você já esteve sentada no lugar daquela mulher, dessas meninas que vem fazer aqui, que você quer dar uma mentoria para ela, você já esteve sentada naquele lugar ou você já esteve sentada numa mesa de madrugada chorando. Então, você sabe o que, que é. E você sabe também o que, que é aquela mulher que está chegando ali com obesidade, não gostando do corpo. A gente sente. Então, quando a gente vai, eu acho que esse é o diferencial do nosso ciclo de mulheres, que hoje eu acredito que a gente está tendo essa mesma visão, né? A gente consegue ter a empatia porque a gente sente a dor dela. Então, quando a gente sente a dor dela, a gente vai tratar dela como a gente foi tratado. Então, a gente vai sentir carinho, a gente vai buscar dar o máximo nosso, falar, vai por esse caminho aqui, olha isso aqui, porque a gente quer que ela desperte. Então, assim, vamos lá, agora eu vou abrir a tua mente, a tua visão, e você vai enxergar de uma forma diferente. Então, quando eu vou fazer um procedimento também, eu sei o que aquele procedimento significa, mas só que, um exemplo, uma depilação. Não é só uma depilação, sabe? Ali eu quebro tudo aquilo da pessoa falar assim, eu estou indo para um encontro na depilação. Não é pela depilação o encontro, é por você. Como que você se sente? Então, a partir daquele momento que a pessoa entra ali no meu espaço de beleza, eu já começo ali acolhendo ela, um abraço, como é que você tá? Hoje em dia, se alguém perguntar assim, como é que você tá, Jenny? Cara, a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela quer saber como que eu tô. Cara, a gente está numa carência tão profunda, mas a gente está no meio de mulheres que estão se erguendo e elas querem saber para onde elas estão indo. E vocês que já passaram, nós que já passamos por algum desse período que elas estão vivendo, a gente já sabe onde é que elas vão chegar. Só que elas precisam ver isso, porque muitas delas ainda estão no caminho. Eu vou fazer isso aqui porque é o que chegou até mim, sabe? Porque elas estão num momento de eu quero mudar de vida. Aí, o que vocês fazem, chega até elas, porque vai atrair o que vocês estão fazendo. Vai chegar. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai melhorar a minha vida. Só que aqui elas vão encontrar algo maior e melhor. Me chamou a atenção quando você fez o planejamento da mentoria, porque você falou assim, Leila, eu não dou mais curso. Eu sento, eu faço uma consultoria para ajudar ela no caminhar dela, na jornada dela, eu dou uma direção no caminho. Por quê? Quando a gente encontra pessoas que já viveu essa estrada, fica mais fácil, como se fosse um GPS. Olha, você vira à direita, depois você segue em frente, dobra à esquerda 200 metros, porque alguém já seguiu aquela estrada. Então fica mais fácil de você ser direcionado. E quando a gente encontra boas pessoas que vão te ajudar nesse caminho, com propósito, fica mais fácil. Mesma frequência, mesmo pensamento, e que realmente querem fazer por você facilitar esse caminho. É como a gente fala que que é o nosso lema, né? A nossa missão é fazer pelos alunos aquilo que a gente gostaria que tivessem feito pela gente. Quantas experiências ruins a gente teve
e a gente pegou, guardou numa caixinha. Tudo bem, eu vivi isso, foi legal, ok, tá bom. Aí aprendi. Aí agora eu vou fazer diferente. Ah, veio até mim? Não. Olha, a gente vai fazer assim com você, porque assim vai dar certo. Ah, eu gostaria de ter recebido isso, igual o manual de bolso. O manual de bolso, pra gente, tem o maior carinho por ele. Por quê? Porque a gente viu a necessidade de ter isso no dia a dia. Por isso a gente fez pelos alunos. Tá? Igual a palavra de Deus fala. Faça pelos outros aquilo que gostaria que tivesse feito por você. Nada mais, a gente faz nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. A gente está colocando a palavra de Deus em prática através do nosso trabalho, porque assim a gente sabe que vai ter resultado. Eu acho muito legal porque a Academy surgiu com a dor da doutora Leila, né? Para a gente trazer benefícios para os alunos, e a minha dor, para trazer benefícios para os alunos. Então, nós nos juntamos, nós nos unimos e trazemos ali uma luz para os nossos alunos. Por quê? Eu trabalho com injetáveis, né? E são procedimentos invasivos. E muitas pessoas têm medo, ainda mais aí com a polêmica, né? Que é lançada na internet, cada um fala uma coisa. E eu tinha medo de como eu iria captar cliente, de como eu iria atrair eu fazendo um procedimento injetável no paciente, sendo que eu não tinha base nenhuma, não tinha preparo nenhum, eu só fiz curso. Então eu precisava de fotos profissionais, de antes e depois, de todo esse suporte hoje que a Academy traz para nossos alunos. Então, assim, é exatamente isso. É vivenciar a dor e trazer a solução para o outro, né? Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. É dar para os outros aquilo que nós precisamos. E isso é muito gratificante. E trabalhar dessa maneira, nós temos orgulho. E fazer isso é um prazer. Não é doloroso, não é sacrificante, é prazeroso, né? Eu passei meu carnaval estudando e montando lá a apostila para os nossos alunos. Você fala assim, Diane, você ficou triste porque você passou o carnaval de manhã, tarde, noite, sentada, estudando? E ele, não, foi um prazer enorme. Então, assim, estudar aquilo que a gente ama, fornecer para o nosso paciente ou para o nosso aluno aquilo que nós estudamos, nos capacitamos. Isso sim, traz uma satisfação e um orgulho gigantesco. Eu acho que acredito que né? Porque, eu tive uma mentoria que eu aprendi muito sobre o processo de visualização. Então, assim, hoje vocês sabem para onde vocês estão indo. Vocês sabem o caminho que vocês querem trilhar. Hoje nós sabemos o caminho que eu sei, o caminho que eu quero trilhar. Eu me vejo aonde eu vou chegar. Eu já vivo até o que há 6 anos atrás era para mim algo impossível, hoje eu já vivo algo que seria impossível para mim. Mas só que quando uma mulher chega aqui para ter um curso com vocês, muitas delas não sabem para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo. E isso precisa ser despertado, sabe, nelas? Para que elas possam ter outras pessoas, outras amizades que entendam a mentalidade delas. Então, quando eu tive esse processo de despertamento da minha mente, eu falei, eu preciso que as minhas amigas tenham esse processo de visualização para quando eu tiver um sonho, elas não acharem que eu sou louca. Então, quando eu falar que vou pular de asa delta, de um lugar que ninguém está vendo, elas vão falar, vambora, irmã, porque ela vai ver o que eu estou vendo, entendeu? Então, assim, isso é importante para as mentoradas, elas terem essa visualização do futuro. Elas escreverem essa visualização num papel, aonde é que elas vão chegar, para que elas vejam daqui a um ano, onde é que você vai estar. Porque eu tenho certeza que elas não vão sair daqui com a mesma mentalidade de só vir fazer um curso, ir lá para fora com medo. Porque quando a pessoa vai fazer um curso comigo de depilação, não é só depilação. Não. Por isso que eu falo, hoje, para a pessoa ter um curso comigo, ela vai ter que investir nela um valor que ela vai falar assim, eu vou estar preparada. Porque o maior dom que a gente tem é o nosso conhecimento, que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo que o nosso conhecimento vai com a gente. A gente pode perder
todos os bens materiais, mas a gente não vai ter medo de recomeçar em qualquer outro lugar. Entendeu? Então ela vai ter o quê? Uma visualização. Você falou uma coisa importante no início, que você falou assim, eu passei a me organizar. Tem um determinado tempo que a gente começa a trabalhar, só que a gente não vê as coisas fluindo. A gente já tem os dons e habilidades, até comentei isso com a Ju no carro, Deus já nos deu dons e habilidades pra gente. Só que aí, nesse processo de dar esses dons e habilidades, a gente começa somente na nossa zona de conforto de novo. Aquilo rende, aquilo, né? Só que o que Deus quer pra gente esse ano? Multiplicar, transbordar. E como é que a gente faz isso? Se organizando, visualizando, vendo. Então, quando elas chegarem aqui, elas vão ter esse processo. Você vai ter que começar a se organizar. Então, o direcionamento é isso. Não é só fazer dinheiro, chegar, trabalhar. A gente sabe que se a gente levantar, a gente se movimentar, a gente vai fazer. Que vão chegar pessoas até lá. A gente sabe disso. Deus é provedor na nossa vida. Nós somos muito abençoadas. Mas porque a gente sofreu, a gente gerou dor, a gente acha que é só aquilo. Mas a gente não aprendeu com. A gente aprendeu. E agora a gente está o quê? Preparando mulheres para também evoluir. Elas também vão alcançar. Aquela mas frase, elas quem é precisam salvo ver. quer salvar. Exatamente. Né? Mas nem todo mundo quer ser salvo. A pessoa, ela precisa querer ser salva. Ela não quer ser salva. Ela vai vir. Então, quando ela é despertada, você trabalha na renovação dessa mentalidade dessa pessoa, que foi o que aconteceu com a gente gente sabe para onde a gente vai. A gente quer ser, a gente quer fazer. E tem gente que não quer porque ela não consegue enxergar de que ela pode realmente enxergar e ver de uma outra forma, de uma outra posição. Olha, entendeu? a gente vê um potencial incrível. Mas ela ainda está limitada. E eu até respeito. Quando eu brinco que assim, as pessoas são o ar e eu sou o vento. Eu coloco elas em movimento. Mas quando elas não querem, eu respeito, porque às vezes pode ser só uma fase. Às vezes ela precisa aprender. Eu me lembro que a Gia ela tem um papel muito especial na minha trajetória. Porque eu passei por um momento muito complicado na minha vida. Relacionamento emocional, que se refletiu na minha vida financeira, e ela me deu a indicação de um curso que mais na frente foi a virada de chave. Só que no momento em que ela falou, eu não estava pronta. Eu me recordo, eu deitada na maca, ela fazendo cílio e a lágrima escorrendo. Falei, esse cílio vai durar uma semana. Caramba, é muito interessante, porque volta de novo no assunto que a gente falou, né? E que todas nós estamos falando, da empatia, do acolhimento, porque isso tudo que ela fez na sua vida foi pensando no seu crescimento. Sim, tudo que vocês fazem na vida de outros é pensando, tudo que nós fazemos com a nossa profissão é pensando no crescimento. E a gente, no nosso atendimento hoje, vai fazer um manual de bolso. Lá eu oferto para o paciente. Quero saber sobre o manual, por favor, eu ainda não estou ligada. Perfeito, maravilhoso. Mas lá no atendimento também eu dou um manual de prática mesmo, da montagem de prato. Às vezes o paciente a pessoa chega na nossa vida para a gente ofertar aquilo que ela precisa, mas ela já chega com um pensamento assim, cara, o meu atendimento vai ser igual à experiência que eu tive antes, vai ser igual o profissional que eu tive contato antes, às vezes não foi tão empático, não foi tão detalhista, não pensou tanto em como eu vou evoluir. E nós somos, graças a Deus, hoje, até nessa conversa a gente está vendo que nós somos mulheres que estão evoluindo com a empatia como um dos pilares principais para que a pessoa tenha um real resultado. Eu vou aplicar uma dieta, ou um procedimento, ou uma depilação. Mas o que eu posso fazer além para que essa pessoa possa ter uma absorção, ou para que ela seja acolhida, ou para que ela retorne, e não pensando no financeiro, mas pensando na evolução, pensando no resultado, pensando na saúde devolvida, mental, física, às vezes até espiritual. Quantas vezes eu cheguei na IG totalmente chateada, totalmente triste. E ela, amiga, vamos fazer uma sobrancelha. E a gente conversou e a gente saiu, sabe, leve.
E essa coisa, às vezes um paciente ou uma aluna sua de vocês vai ter uma dificuldade com o manejo de algo. Não, amiga, é assim, vamos de novo, então. O paciente vai chegar, poxa, eu não consegui fazer o lanche da tarde. O que você conseguiu hoje? Perfeito, está no caminho. Amanhã vamos tentar celebrar cada pequena vitória. Acho que é isso que é a humanização, não tem mais. Dentro da área da saúde, da estética, do bem-estar, é basicamente como se estivesse atendendo um robô. A pessoa chega, você mesmo mais ou menos olha, é isso que você quer, vamos aqui. Mas não quer saber da história. Deixa eu te contar um segredo. Eu não expus ainda, mas eu faço um diagnóstico profissional do aluno. Porque quando você faz o curso, eu vou lá e ligo. Posso te ligar, chamada de vídeo? Porque eu preciso saber se você está atuando com o curso que você investiu, né? Se você pegou um dinheiro, pegou um dia ali, investiu, você tem que trabalhar com aquilo que você investiu. Aí eu ligo e falo com os alunos. Você já fez? Não, vou fazer não, mas eu vou fazer mês que vem. O que você está precisando? O que está te faltando? Está com uma insegurança? Às vezes, medo, falta de apoio familiar. Isso tudo a gente conversa. Eu preciso de me sentir mais seguro. Então, vamos fazer uma mentoria VIP? O que eu posso te ajudar? Então, nós temos esse diagnóstico profissional pós-curso, porque nós queremos que o nosso aluno ele realmente tenha resultado. Porque nós só trazemos para o curso aquilo que realmente dá resultado no nosso consultório. Sim. Não é nada de marketing. Tá vendendo porque tá na mídia. Não, a gente traz para o curso aquilo que realmente tem resultado e segurança para o aluno. Ele vai trabalhar com segurança. Sim. A gente não tem assim, dor de cabeça com intercorrência, com aluno com intercorrência. Caso aconteça, né? Eu e a doutora Leila sempre estamos dispostas. Sim. Então, essa entrega esse nossa é um diferencial nosso. O feedback também, né? O feedback do paciente, do caso de vocês, as mentoradas, as alunas que precisam, é o que você falou. Como você está indo? Você está saindo bem? No caso do paciente, dentro da alimentação, o feedback é super importante. Você conseguiu fazer tal coisa? Como você se sentiu depois de você porcionar a sua dieta? Você está satisfeito? Você se sentiu sempre mal-humorada? A mulher é um combo de tantas coisas, são tantos hormônios, são tantas questões. Então, nem sempre ela vai conseguir fazer aquilo 100% e aí já começa Mas uma dica, uma crítica. Eu lembro que quando você fez a minha dieta, eu lembrei de mim no início, porque a gente falou sobre comer em pé. E ela brigava comigo, que ela falou assim, você já almoçou? Eu comi. A minha resposta era, eu comi. Por quê? Porque era lá e às vezes em pé na copa, rapidinho, entendeu? E ela, não, você tem que sentar, você tem que comer e tal. E tem que virar um hábito, né? Sim. E a nossa vida com os alunos, com os pacientes, é a gente realmente fazer eles mudarem a visão sobre eles, mudarem os hábitos, e isso traz recompensa. Aí você falou de feedback, eu me lembro que eu comecei a fazer o tratamento, comecei a fazer atividade física, eu saí da acomodação, né? Eu fiz algo diferente. Aí eu fui lá, comecei a obedecer o que a Ju falou. Aí depois eu comecei a fazer atividade física porque eu não fazia. E aí eu falei assim, esse vestido tá largo. E eu fui experimentei outro. E aí eu me olhei no espelho. Eu não me olhava no espelho. Quando eu me olhei no espelho e vi a roupa larga, eu... Isso é incrível. Tá emagrecendo. Porque a gente fica com medo da balança, com medo do espelho. E quando eu vesti o vestido e ele ficou largo e eu me olhei no espelho, eu chorei. Por quê? Porque eu fiquei feliz. E isso me deu mais ânimo para continuar o tratamento. Por isso que quando a paciente chega lá, e logo na entrada, estrategicamente, eu coloquei lá a balança e virou um hábito. Elas chegam, elas já colocam o propé, vão para a balança, pesam, e aí
custar, nós vamos alcançar o êxito. Sim. Nós vamos chegar lá. Nós vamos romper e vamos sentar naquela cadeira lá de cima. E vamos ver a visão. Se eu não fizer, se eu não pensar, quero a qualquer custo, eu não conquistarei nada. Não vai acontecer. Nada. Então, nós temos que fazer. Se ela não fizer, você tem que fazer. Sabe? Porque eu aqui no Rio de Janeiro, sozinha, nenhum parente. Hoje eu falo assim, se você perguntar, Gisele, qual é a pessoa que você mais admira no mundo, eu vou falar que sou eu mesma. Porque muitas vezes as mulheres falam assim, qual a pessoa que você mais admira? Me fala uma mulher que você mais... Ai, fulana. Ela nunca se coloca na mesa do merecimento. Sim. Quem é que você mais admira? É você. Quem é que você mais admira? É você. É você. Eu sou a pessoa que eu mais admiro. E essas pessoas, elas têm que se enxergar. Sim. Qual é a tua prioridade? Então, eu admiro vocês todas. Mas a minha sobrevivência... Não é nem um olhar egoísta. É um olhar de... você viveu a autorresponsabilidade, pegou, cair, levantar, limpa a sujeira, tá? E vou continuar caminhando. Porque você é responsável pelo seu sucesso. Mas eu tive que despertar a minha mente para isso. Porque eu falo que até eu despertar minha mente para isso, eu não enxergava que era eu que tinha que fazer. Quando eu enxerguei que eu tinha as rédeas, eu costumo dizer nos meus cursos, eu dou essa dinâmica no curso, você tem a rédea aqui. Imagina que a sua vida é uma carroça. Você está com a rédea da sua vida. Às vezes você vai dar as rédeas da sua vida para o seu companheiro. É ele que está dando as rédeas, é ele que fala para onde você vai, o que você deixa de fazer. Ou então é para sua mãe, para sua avó, para alguém que está nessa carroça. Só que quando você toma posse dessas rédeas e sabe agora o caminho, que até então, quando a gente está no banco de um carro, como passageiro, você não está vendo nem para onde o carro está indo, qual é a direção. Agora, quando você toma a direção, tu sabe cada manobra, tu sabe cada virada, tu sabe. Então, a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, falar, se eu tenho as rédeas da minha vida hoje, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, e até o que eu posso e o que eu não devo. Quantas de nós aceita qualquer coisa? Eu posso, eu vou lá e vou fazer. Não, isso aconteceu pra mim, eu posso, mas eu não devo. Porque se eu fizer, vai totalmente transformar a direção da minha vida. Então existe diferença entre posso e eu não devo. É se auto-sabotar também, né? Agora, quando eu não quero fazer algo, eu penso, se eu estivesse trabalhando como CLT, por que eu não deveria ir lá mesmo na chuva, com tempestade, com o filho doente? Eu não teria que ir? Sim. E quando você é empreendedor, aí você fala assim, não, eu vou remarcar. Não, tá chovendo, eu não vou não. Mas se você fosse CLT, você não teria que ir mesmo Você assim? lembra da frase que eu falei pra você hoje de manhã? Né? Que eu vi um vídeo do Dr. Barack falando, né? Que a gente tem que ter a mente que eu não posso ser guiada pelo que eu sinto, mas pelo que eu quero. Porque se a gente for guiado pelo que a gente sente, a gente, eu não vou gravar porque eu não tô me sentindo bonita. É uma luta. Não vou fazer isso porque eu tô com medo. Não, vamos com medo mesmo. Vamos com medo mesmo. E a vida, ela é assim. A gente tem que vivê-la intensamente e aprendendo tudo que ela está ali para nos ensinar. E se a gente precisar de apoio, a gente vai buscar apoio. E esse apoio pode ser de uma boa amizade, de um mentor, de um curso, a coisas que te levem para frente. Busque, uma coisa que eu gosto sempre de falar, busque pessoas que vão te ajudar no teu crescimento. Você é o resultado das 5 pessoas que estão à sua volta. Quem você vai eleger para ter esse papel tão importante?
Primeiro é Deus dentro de você e depois você tem que escolher pessoas certas para contribuir no seu caminho. E isso vai fazer toda a diferença no seu caminho. E é incrível que quando você pensa dessa forma, outras pessoas passam a sair. E quando elas passam a sair, você tem que deixá-las ir. Porque outras pessoas também chegam. Então a gente tem que ver que outras pessoas estão chegando. Então você tem que dominar, né, essa visão, ter essa visão sempre ativada para que a Ju é uma das pessoas que chegou na minha vida. Você é uma pessoa que chegou na minha vida. Você é na minha vida. Então nós, a gente está aqui celebrando algo porque nós chegamos através de um pensamento nosso. Eu vou mudar e transformar a minha vida. Mas quantas pessoas saíram? Inexplicavelmente. E aproveitando esse E a gente, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu vou pedir para que você se apresente, para que a gente tenha outras pessoas conhecendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. E esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu sou Gide Oliveira, me tornei uma profissional multifuncional na área da beleza. Então hoje eu trago tudo que eu passei, toda a experiência para mulheres. Então eu começo a trabalhar com elas, hoje otimizando o tempo, aumentando o ticket médio, fazendo com que aquela pessoa trabalhe menos, mas gere um fluxo de caixa maior. Então, através dos cursos, essas mulheres elas vão ver, eu quero transformar elas numa profissional multifuncional. Então, engloba tudo isso, sabe? Então, o profissional multifuncional, assim, muitas amigas minhas ficam rindo. Que profissional multifuncional, Gi? O profissional multifuncional é você saber diversos procedimentos, porque ele vai englobar, então ali você vai aumentar o seu ticket, né? Por exemplo, uma sobrancelha leva uns cílios, então você já tem que aprender a fazer um design, fazer uns cílios, fazer depilação. Então ali você vai trabalhar e desenvolver como fala? Um atendimento completo. Um atendimento completo. Então você vai, otimização de tempo, trabalhar menos tempo, fazer aquele fluxo ter um aumento maior. Esse ano eu estou com o propósito de trabalhar, aumentei cada cliente meu, estou com o propósito de fechar em 3 dígitos. Então assim, eu mudei minha estratégia. Meu cliente, posso atender, por exemplo, design de sobrancelha. Tem muitas pessoas que só são design de sobrancelha. Então eu quebro ali elas, porque elas vão atender 10 clientes para fazer R$350. Às vezes em 1 ou 2 no dia tu faz R$350. Sim. Entendeu? No máximo 3. Então como é que eu vou trabalhar? Vamos trabalhar colocando combos, como você falou, né? Multifuncional, trabalhar com várias coisas, englobar, foi a doutora Jennifer que falou, né? A gente vai colocar vários procedimentos e para ele fazer um pacote só. Então, minha cliente ali em 1 hora, eu consigo fazer diversos procedimentos que não me cansa, porque para mim eu aprendi a trabalhar com agilidade, eu aprendi a ser rápida, eu aprendi a dar conforto às nossas clientes. Então, hoje eu trabalho dessa forma, entendeu? E trabalhando ali, como você falou, deixando elas falarem, deixando com que elas sintam segurança em falar. Então, tudo que elas falam ali, elas ganham um conforto e saem, e elas sentem o quê? Seguras. Eu sempre falo que a gente, quando chega num lugar, a gente acaba falando e desabafando com várias pessoas, e ali dentro daquele lugar acaba se espalhando aquilo. E dentro do espaço, ela pode falar enquanto ela quiser. Receber abraço, receber apoio, receber além, né, epiloterapia, que também epiloterapia é essa parte da depilação que você trabalha, aromoterapia, que você trabalha ali um relaxamento também, que também tem uma música. Então tudo está envolvido para a pessoa vive uma experiência quebrar o trauma. Você ensina a pessoa a viver essa experiência, E né? também é legal porque você já tem um paciente que já confia em você, já conhece o seu trabalho, já te conhece, e eu vou fazer tudo ali no seu lugar.
vai ser muito mais rápido. Para o paciente é muito melhor. Ali eu faço tudo que eu quero fazer ali. Já resolve tudo. Já resolvo tudo num dia só. E você, doutora Ju? Faça sua apresentação para a gente ter registrado. Eu sou Juliana Blume, sou nutricionista, trabalho com foco em mulheres, né, mas também não só questão de alimentação, mas também comportamental, né, a gente trabalha também com medicina integrativa, né? Olha, vamos lá. Se quiser que eu faça de novo, que eu acabo falando muita coisa ao mesmo tempo, tá? Não, Tem que ele faz forte. Medicina nutricional não, é oriental. Ocupacional? Não. Eu esqueci, gente, o nome. Calma. Você é especialista em Fica lipedema. tranquila. Isso é um diferencial muito legal. Especialista em lipedema, medicina oriental. Porque é terapia floral e auriculoterapia. Ponta molecular. Se você conseguir botar em 1 minuto, fica show de bola. Tá, 1 minuto e meio mais ou menos. Não, mas pode pensar aí, tem tempo. Aqui tá gravando normal. Isso aqui depois a gente corta. Vai, Fica tranquila. Vai, gente. Se apresenta aí enquanto ela tá. Não vou falar medicina. Ô, Jennifer, dá uma